pessoal, vindo aqui continuando nosso mini curso de LaTeX e vindo aqui para nossa aula 4. Agora, dessa vez, a gente vai começar com fórmulas matemáticas. Eu acho essa aula a mais importante do mini curso porque basicamente é o que a gente mais utiliza na graduação, são as inserções de fórmulas por LaTeX, porque é muito complicado escrever isso em Word e outros tipos de documentos. E em algumas matérias da própria Poli a gente vai utilizar no Moodle o, o ambiente de TeX para descrever fórmulas matemáticas. Então eu acho essa uma das principais aulas. Começando, a gente, primeiramente, antes de tudo, a gente vai ter que incluir alguns pacotes para utilizar símbolos e as fórmulas matemáticas. São esses o AMS Simb, AMS Math e PX Fonts. Se você estiver utilizando o Moodle, você não vai precisar inserir esses pacotes porque eles já devem vir presetados no ambiente de trabalho. Como a gente está utilizando o Overleaf aqui nesse mini curso, a gente precisa colocar eles no começo, no preâmbulo. Indo agora para a inserção de fórmulas propriamente dita. A gente tem três maneiras de inserir as fórmulas no nosso texto. A gente pode inserir a fórmula junto ao texto na mesma linha, e para isso a gente utiliza o símbolo de cifrão, separando o começo e o fim da fórmula. E basicamente o que a gente tem é esse modelo aqui, não vai quebrar a linha na hora de separar a sua fórmula. A gente pode quebrar a linha e separar a fórmula em uma nova linha. Nesses dois casos, as fórmulas vão ter as mesmas formatações pré-setadas para a fórmula para as duas, porém a diferença é que aqui vai ter a quebra de linha. Para usar a quebra de linha, a gente utiliza dois cifrões em vez de um. Por último, quando a gente estiver fazendo resolução de exercício e a gente quiser enumerar as etapas da nossa resolução, a gente pode utilizar o ambiente Equation Array, que é o EQN Array. A gente dá um begin e separa cada linha da nossa resolução por duas barras no final. Dessa forma, a gente consegue numerar cada fórmula que a gente está utilizando como um passo a passo. Isso é muito útil para a resolução de listas e coisas do tipo. Se a gente preferir, a gente pode não numerar as linhas e para isso a gente basta utilizar o comando noNumber no final da nossa linha. Se a gente quiser tirar de toda a numeração de todas as linhas de uma vez, a gente só precisa colocar um asterisco depois do Equation Array, no begin e no end. Passando aqui, a gente tem a inserção de alguns elementos úteis na hora de inserir as fórmulas matemáticas, sendo eles o fração. Para inserir uma fração, basta dar um barra frac e daí as duas partes da fração ficam divididas em chaves. A parte A é a parte de cima e a parte B é a parte de baixo. E a gente pode utilizar o dfrac também. A diferença desses dois é que o tamanho que cada um ocupa na linha vai ser diferente. No primeiro caso, o frac, a expressão vai se adequar ao tamanho da linha. Já no dfrac, ela vai ocupar o espaço da expressão independente do tamanho da linha. Isso serve se você quiser uma formatação adequada ao seu texto ou não. Para inserir expoente, a gente dá um cifrão e utiliza a nossa incógnita ou o nosso número, o chapéu, e dentro das chaves a gente insere o nosso expoente. Para isso, eu recomendo a gente sempre usar essas chaves. A gente não necessariamente precisa das chaves, mas se o número do expoente passar de um dígito, a gente vai precisar estar utilizando as chaves sim. Então eu recomendo sempre usar chaves porque já deixa padrão para vocês. Da mesma forma que a gente tem os expoentes, a gente tem os índices também, que em vez do chapéu é o underline, daí as chaves. E a gente pode colocar qualquer índice, não necessariamente número, pode colocar a letra ou qualquer coisa aqui. A gente pode inserir funções trigonométricas dentro das nossas expressões, e são bem simples, é o nome das expressões. Só que em inglês, toma cuidado, não é seno, é sim. A gente pode utilizar parênteses e colchetes, e eles são usados de forma bem simples, eles são inseridos
basta utilizar os parênteses e os colchetes mesmo, mas tem um porém, quando a gente utiliza somente os parênteses e os colchetes, eles se adequam ao tamanho da linha. Então, se a gente estiver utilizando uma fração, por exemplo, um dfrac, que vai ocupar mais do que uma linha, a gente precisa usar um barra left e um barra right também na hora de utilizar os parênteses ou os colchetes para eles se adequarem ao tamanho da nossa expressão. E as chaves eu coloquei como um caso especial aqui, porque elas, assim como os parênteses e os colchetes, elas são utilizadas usando os próprios símbolos matemáticos de chaves. Porém, como a gente usa chaves para separar bastante coisa no text, é importante ressaltar que a gente tem que sempre usar uma barra antes das chaves, na nossa expressão. Começar uma nova barra-chave, se a gente quiser usar o elemento das chaves. Então é bom, fica esse aviso aí para vocês não fazerem confusão na hora que forem utilizar. Passando aqui, a gente ainda tem alguns caracteres especiais, as letras gregas, que são bem utilizadas em muitas das matérias que a gente vê aí, principalmente em física. Tá aqui uma tabelinha com cada uma delas, basta dar um barra e o nome da letra, que a gente vai ter essa letra expressa no LaTeX. É legal lembrar também que a gente pode usar essas letras com índices embaixo, são muito utilizadas, basta utilizar o comando dos índices. Passando aqui, a gente tem a inserção de matrizes, que segue também um pouco a ideia da inserção de tabelas. Ela foi feita também utilizando o ambiente de array, como a gente deu um begin array aqui, igual a gente usou lá em tabela. E a única coisa que muda é que a gente vai colocar um índice em cada uma delas. Então, nessa que eu fiz aqui, eu fiz uma matrizinha bem básica, só que a gente colocou o índice de cada elemento na nossa matriz e no final colocou um 3x3, que é esse finalzinho aqui. E o tamanho da matriz, obviamente. A gente pode também inserir símbolos matemáticos que não foram apresentados ainda, mas que são muito utilizados em cálculo principalmente, como a inserção de integrais, que basicamente a gente faz com esse display style e esse tipo de formatação aqui. Você pode adequar para cada letra ou para o intervalo desejado. Raízes, a gente usa um square root bem básico, e daí entre colchetes a gente vai colocar o expoente da nossa raiz, nesse caso é o 5. A gente pode expressar somatória também, com o barra sum, e daí usar essa formatação aqui para presetar as outras informações da somatória, e fica basicamente nisso aqui. Pode fazer uma expressão de soma de... A gente pode fazer uma soma de quadrados com uma letra grega. Para isso aqui, na verdade, para isso aqui, a gente tá... É uma soma de quadrados de uma equação diferencial. E basicamente o que a gente coloca é o símbolo, o ponto em cima, que é muito utilizado na física, não tanto no cálculo. Em algumas matérias de mecânica também, para expressar a equação diferencial. Então, para isso a gente só utiliza um barra dot antes da expressão que a gente quer tornar diferenciável. E por fim, a gente pode acrescentar uma setinha em cima de, de uma letra ou de um número. E isso serve muito na hora de a gente identificar vetores e expressá-los. E para isso, basta a gente usar um override arrow ou overleft arrow na hora de a gente expressar esse vetor e dentro a gente coloca o conteúdo. E agora a gente vai passar para o exercício.